comecei a fazer queijo, assim, para consumo próprio mesmo e para amigos. O pessoal foi gostando. A gente pensa em comida que não é só gostosa, mas que fazem bem para você também. É direto com o cliente, direto com o consumidor. Pouco a pouco as pessoas estão buscando mais esse tipo de comida de volta ao passado, né? Feita por uma pessoa e não por uma máquina dentro de uma indústria que ninguém sabe onde é que fica, ninguém sabe que tipo de ingrediente usa. Era uma linda manhã de sábado e pertinho de uma das igrejas mais bonitas do Rio, muita gente estava reunida. Isso aqui é uma feira, mas é uma feira com uma particularidade. A gente está pertinho de quem produz as coisas que estão sendo vendidas. A Laura faz a granola, na cidade do Rio. O Tomé, que batiza a cachaça, e a Manu, que batiza o licor, são eles próprios que fazem essas bebidas e plantam também. O Benjamin, ele tem uma propriedade certificada até, produção orgânica, planta jabuticaba, acerola, tomate, um monte de coisa. Esse é o princípio. Eu, consumidora, fico pertinho do produtor. Essa é uma feira da junta local, ou para os iniciados, da junta. O pessoal leva o cartão, muito provavelmente a pessoa volta a ligar depois, principalmente via através de e-mail, e a gente entrega geralmente em cestas combinadas. A junta ganhou vida em agosto de 2014 e desde então os eventos que a cada edição acontecem num lugar diferente da cidade atraem um público maior e mais variado. O que você está achando aqui da junta? Eu venho sempre, eu já venho há muito tempo, eu adoro. Tem mil coisas para se degustar, e encontrar amigos, é uma diversão. Todas as pessoas que eu gosto de comprar, que eu sou fiel. Dependendo de onde é a feira, ela vira uma festa. O pessoal come, bebe, encontra amigos, põe a conversa em dia. Na Casa da Glória, em dias de sol, tem até piscina. E não estranho se acontecer um show relâmpago, por exemplo, de música mexicana. Caretice passa longe da junta. E produto local passa longe de produto insosso. Se tem espaço para comida orgânica, vegana, se tem coisa sem glúten ou lactose, tem também um lugarzinho para cachorro-quente e para carne de porco preparada na frente do freguês. O que a senhora comprou aí? É uma língua. A senhora provou? Provei. Tá gostosa? Muito boa. Eu tô adorando, porque aqui tem tudo, né? Você encontra de tudo aqui. Num momento de crise econômica e alta generalizada de preços, a gente imagina que ninguém quer pagar um pouco mais por um produto que na versão industrializada de supermercado poderia custar menos. Mas não é o que se vê por aqui. Quanto vocês já gastaram aqui hoje? Tem uma noção ou não? Eu tenho certeza que eu gastei uns 120 ou 130 reais só de ideia. Eu ainda não, porque eu bebi um bocado de coisa, então já tá tudo meio misturadinho. Meu produto é artesanal. A nossa proposta é essa. Por conta disso, ele efetivamente é um produto um pouquinho mais caro. Mas, em compensação, ele tem toda uma história por trás, ele tem todo um sabor diferenciado, ele é diferenciado, inclusive no preço. E as pessoas percebem, e esse não é o grande problema. Você vê uma transformação nesse consumo? Antigamente a gente achava bacana o que vinha de muito longe, era importado, e agora o mais legal é aquilo que foi feito ali do nosso lado, pelo nosso vizinho, desde que haja uma intenção, haja um conceito, um cuidado na preparação daquele alimento. Exatamente, o termo que se usa para isso é transparência. Então esse importado já teve o seu glamour de ser algo eventualmente inovador, diferente, que vinha de fora. Hoje a gente percebe que esse importado, ele é opaco, a gente não sabe onde ele foi produzido, por que ele foi produzido, que percurso ele percorreu para chegar na mão do consumidor. Enquanto que o local onde você conhece o produtor, o dono daquela fazenda na sua frente no momento da compra, tem muito mais transparência, você confia. Isso aqui faz parte do que muita gente já considera um movimento. O nome não é engraçado, locavorismo, mas é fácil de entender. Onívoro come de tudo, carnívoro come carne, tem até crudívoro que privilegia comida crua. O locávoro é aquele que prefere o alimento que foi produzido perto de onde ele vive. Acho incrível você beneficiar o produtor realmente que está perto de você, né? Faz bem para o meio ambiente, faz bem para a saúde, faz bem para a economia local. O chefe francês, radicado no Rio,
lembra que essa tendência é o resgate de uma tradição. A pessoa que faz o queijo nos Alpes, mesmo na Bretanha, na Normandia, vai no mercado, porque melhor que ele que vender o produto, ele explica aos clientes exatamente o que está acontecendo no Brasil hoje em dia. Além das feiras, o grupo que criou a Junta Local organiza a Sacola Virtual. 2 vezes por mês, a clientela escolhe pela internet produtos de dezenas de fornecedores, monta a tal sacola e as mercadorias são entregues num bar na zona sul do Rio. Para entender como funciona, a gente veio conhecer o bastidor. Acompanhou uma assembleia de produtores. Aqui eles decidem, por exemplo, o percentual do faturamento que vai ficar para a junta a cada feira. Quem pilota a reunião é a rapaziada que bolou o projeto. Tiago, Henrique e Bruno. A doação está voltando para ser sempre recolhida em dinheiro. O fato de vocês suprimirem o famoso atravessador, né? O fato do produto chegar de uma forma mais direta para o consumidor, isso faz com que ele possa ter um preço mais barato e até compensar o fato de não ter escala, de ser uma produção pequena, artesanal? Sim. Em primeiro lugar, a comida não necessariamente deve ser barata. O que a gente está criando são formas dela ser menos cara, porque a gente acredita que o alimento nunca dentro de uma escala local artesanal vai ser tão barata quanto dentro da grande rede. A gente não está querendo competir com essa grande rede, mas a gente está querendo dar uma plataforma, um espaço para pequenos produtores não ficarem na mão desses grandes atravessadores. Isso, entre outras coisas, estimula o cara a ficar no campo produzindo, né? Exatamente, com certeza, que é onde é o foco dele, não ter que gastar tempo e energia tendo que montar estruturas que vão encarecer quando talvez essas estruturas estão aí para ser compartilhadas. E aí que vem todo esse advento da economia colaborativa e da cultura colaborativa com a internet, da nossa noção de resolver essa situação. O engenheiro de produção Leonardo enxerga iniciativas como essa a ponta de uma coisa maior. Tanto que começou uma pesquisa acadêmica sobre o assunto. A gente vê uma tendência interessante de pessoas, filhos de produtores, netos de produtores que originalmente iam preferir migrar para outras profissões mais urbanas, de mais prestígio, retomar essa cultura de assumir o negócio da família, desenvolver, porque agora eles se sentem mais orgulhosos de estar fazendo produto local, com uma assinatura familiar local e oferecer isso direto aos consumidores. Então isso pode sim mudar essa tendência original de sair da campo cidade e manter essas famílias dentro da sua origem no campo. A gente mesmo que faz, a gente planta a cana, faz todo o processo e tem a ajuda do pessoal que mora lá. Ainda tem algumas famílias que moram na fazenda. Essa cachaça é super antiga, na verdade. Então tem o Tião, que é quem produz a cachaça mesmo, e a gente está aprendendo com ele. Num Brasil em recessão, onde o desemprego só faz crescer, produzir comida pode ser uma ótima alternativa de atividade econômica. Está conseguindo pagar suas contas como produtor rural? É uma atividade que é rentável sim, né? O Rio de Janeiro tem um mercado muito bom, esse trabalho é muito interessante, essa proximidade, né, com o consumidor aqui na cidade, a gente está muito próximo, né, coisa de 60 quilômetros, então a viagem não é tão cara assim, né, e é fácil produzir e atender o pessoal aqui. O produto assinado por Rafael e Ludmila também frequenta as feiras e sacolas da Junta Local. Na pequena fábrica atrás da porta grafitada, são feitos pães artesanais sem química nenhuma, numa técnica que Rafa trouxe da Califórnia. A inspiração americana rendeu o nome, Slow Bakery. Mas, ironicamente, a demanda cresce mais rápido do que o próprio pão. A The Slow Bakery começou com um mailing de 20 pessoas. Que eu liguei para todo mundo, fulano, posso te cadastrar para receber? Todos os amigos. E daí a gente chegou hoje a 650. Hoje, como a gente é muito pequenininho, acaba que é meio que uma batalha essa fornada de 2 horas, né? O pão acaba. Todo padeiro conhecido, né, que eu conversei, todos eles falam, a maioria deles abriram filial. E todos eles me deram um conselho, falaram, meu irmão, se você gosta de fazer pão, não abra filial. Senão você vira administrador, deixa de ser padeiro, né? Vai virar empresário. Essa vida eu já conheço, larguei já. Agora, não tem uma contradição nessa história, um paradoxo? Porque olha só, a gente está falando em
cozinha local, locavorismo, tudo isso. E de repente você tem uma farinha que vem da Itália, né? Farina de grano tipo não sei o quê, enfim. São as contradições de todo negócio, né? Todo negócio tem suas contradições, né? O que acontece? O Brasil ele não tem cultura de pão, não tem cultura de trigo. E não é por nada, é simplesmente porque a gente tem 500 anos, nosso clima não é adaptado para isso, obviamente a gente não tem cultura de pão. Então a gente teve que, para fazer um pão mais natural, a gente teve que ir lá fora buscar. Né? Se o Brasil não tem cultura de pão, tem cultura de feira. A palavra feira, aliás, está nos nossos dias da semana, o que não acontece em outras línguas. Foi exatamente numa feira carioca que a gente conversou com o Alain, representante no Brasil da entidade que é o braço das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. A gente está numa feira livre de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Muitas frutas e verduras e legumes lindos, mas a gente não sabe de onde eles vieram. Muitos podem ter tido fertilizantes, agrotóxicos e por aí vai, né? Com certeza, importantíssimo poder ter o que chama rastreabilidade, não? Para que o consumidor tenha certeza de onde que são, como que foi produzido, qual que foi a manipulação que esse produto teve, se foi congelado, não foi congelado. A senhora sabe de onde vem esse tomate ou isso é uma preocupação? Não, eu confio no vendedor, né? Mas eu lavo bem em casa com limão. Primeiro lavo com sabão, depois eu passo limão para poder temperar. A maior parte da freguesia ainda é como Dona Sônia. Mas Alain acha que é cada vez maior o desejo de conhecer a folha corrida, digamos assim, daquilo que vai para a nossa mesa. É um movimento que está crescendo no mundo inteiro, não? O locavorismo está se convertindo em uma atitude, não? O consumidor que já demanda de saber de onde que é o produto e principalmente tentar estreitar a cadeia que vai desde o produtor até o consumidor. Muitas vezes não é possível, mas muitas vezes é possível também falar com o produtor. Aqui nos Estados Unidos, a onda começou nos anos 90. Without question, local is better flavor. And as a chef, you're always looking for better flavor. Going to the farmer's market and getting local produce is one of the things that makes me so happy deep down inside. O apetite pelo alimento local só aumentou nos últimos 20 anos. Um crescimento tão rápido que o mercado americano já movimenta quase 12 bilhões de dólares por ano. Os dados são do Departamento de Agricultura. O maior sinal de que uma comunidade aposta no local é o surgimento das feiras em que o produtor vende direto para o consumidor. E olha só quantos mercadinhos desse tipo surgiram nos últimos anos. Já são mais de 8 mil espalhados pelos 50 estados americanos. O crescimento anual beira os 20%. E o locavorismo está com tudo, principalmente na costa leste dos Estados Unidos. Em Nova York, tem até fábrica de chocolate com pegada local. A Fine & Raw produz cerca de 15 toneladas de chocolate por ano, tudo nesta pequena fábrica no Brooklyn. Entre os ingredientes, só o cacau não vem dos arredores de Nova York. Quase todo o processo é artesanal. Cada barra de chocolate leva 5 dias para ficar pronta. Por isso, o produto final chega a custar mais caro do que marcas famosas da Bélgica e da Suíça. Godiva and Lindt are just essentially mass-produced corporate products that just get put in a little machine. The bean gets put in a machine, and then out comes a finished product, and that's what it is. But when I want to eat food that really enhances my life, you know, like really good cheese, incredible wine, good whiskeys, chocolate. You know, those things which are really fine foods. There's so much that
an artisan producer can add to the experience of eating those foods. As amêndoas de cacau são separadas à mão. Só as mais perfeitas entram na mistura. Elas são descascadas e torradas no forno. Depois de trituradas, essas panelas automáticas mexem a massa por 2 dias. As forminhas são preenchidas manualmente e até as embalagens são embrulhadas uma a uma. Exatamente como o próprio Daniel fazia quando ainda produzia o chocolate em casa e distribuía de bicicleta pelo bairro. Get everything locally, even to the extent of the idea of when we design new products and we have a label on the new product, we'll work with a local artist. So it's not necessarily only the food that's the idea of local, but it's also about the community, you know, within the local community. O chefe Marco Canora começou a priorizar os produtos locais nas cozinhas que comanda há 20 anos. Em 2003, abriu o Hearth, no East Village. Quase tudo que vai para as panelas vem da feira de produtores locais a poucos quarteirões do restaurante. Para ele, o consumo do alimento local é um estilo de vida. Understanding that food is energy, and that food plays into your mood, to your vigor, to everything about how you feel and look. So, I'm a believer that the closer it is to actually being alive in the ground, the more nutrients that thing has. So I would prefer to have a cauliflower that came out of the ground yesterday that I buy at the green market today, whether it's organic or not organic, than I would to have an organic cauliflower from California that has been out of the ground for who knows. I mean, it could be a week, 2 weeks, 3 weeks. You know, they do things to preserve when you're at scale. Acreditar nesses benefícios é o que leva a Ariana a pagar mais para manter a alimentação local. E quando o inverno aperta, you stick with the potatoes, with the roots, and then you can make new recipes all the time to kind of make something a little bit more tastier, and you can add up spices and you can add up grains, you know. Além de ser mais rico em nutrientes, o produto local alimenta a comunidade em que o consumidor vive. I'd rather help those people than just giving money to a multinational or a grocery shop where I don't really know where my food comes from. Mas nem todo mundo concorda com as vantagens do consumo local. O professor Pierre Desroches, da Universidade de Toronto, é o autor do livro O Dilema do Locavorismo, em defesa de uma dieta de 10 mil milhas. Ele diz que a produção de alimentos em larga escala e a possibilidade de transportar alimentos por longas distâncias são grandes aliadas na redução da fome no mundo. Historically, most food supply until the advent of the steamship and the railroad in the 19th century, most food supply was local. And this was always problematic in terms of food security because no matter how dedicated local farmers were, they would struggle with droughts, floods, earthquakes, tsunami, all sorts of, the Irish potato disease, for example. And so when all your agricultural eggs were in one regional basket, 2 bad harvests in a row and you would have a famine. But then as modern transportation technologies came along, as it became possible to move large quantities of food affordably between not only regions but also continents, then suddenly you could rely on people that had good years to make up for the fact that you would have bad years from time to time. Our growing season is not 12 months. Our growing season is probably 8 months or 7 months. So a few things. One is we have to reach further, right? We, especially in spring, it's the one time of the year where we can't wait. And this is this is because of the restaurant industry in New York, right? When the weather turns nice in April, late April, maybe May, the whole industry in New York, they go to California and they get spring ingredients. Pierre Desroches ressalta ainda que o transporte não deve ser o único fator levado em conta. The real environmental impact of agriculture is really at the level of production.
Like, for example, I'm from a very cold part of the world where if you want to grow flowers or vegetables in the winter, well, you need to have heated greenhouses. And to have heated greenhouses, you need natural gas, you need electricity, you need specialized equipment, and there is a significant energy expenditure associated with that. O representante da ONU para a Alimentação e Agricultura no Brasil acredita que o consumo local é uma tendência positiva. Mas, na opinião de Alain Bujanic, é fundamental que as pessoas se informem sobre a origem do alimento que consomem. É impossível pensar que só vamos consumir os produtos que foram produzidos numa área muito perto. Mas podemos privilegiar, os chefes podem privilegiar e dizer como parte do marketing do restaurante, dizer esse é um produto que tem essas condições, que só usamos produtos orgânicos, que foi produzido localmente, de um parente de você, não, pela proximidade. O importante é melhorar a informação para o consumidor, ter uma preocupação com questões de saúde, ser mais eficientes no uso da cadeia e privilegiar a produção local. I don't think it's a trend. I think it's really something that's here to stay. Consumers want to know more about agriculture. At this point, we have only about 1% of people in the United States who grew up on a farm or ranch. So people have felt very disconnected from the source of their food. And now we're seeing a growing interest in finding out more about that. Where does their food come from? How is it grown? And wanting to feel connected to the community. And so I think the social elements of this, too, is something we can't underestimate.